Os gregos criaram vários mitos para poder passar mensagens para as pessoas e também com o objetivo de preservar a memória histórica de seu povo. Há 3.000 anos, não havia explicações científicas para grande parte dos fenômenos da natureza ou para acontecimentos históricos. Portanto, para buscar um significado para os fatos políticos, econômicos e sociais, os gregos criaram uma série de histórias de origem imaginativa, que eram transmitidas principalmente através da literatura oral. Os mitos e lendas gregos chegaram até os dias de hoje e são importantes fontes de informação para entendermos a história da civilização da Grécia. São histórias riquíssimas em dados psicológicos, econômicos, materiais, artísticos, políticos e rurais. As principais características da mitologia grega são que os gregos antigos enxergavam vida em quase tudo o que os cercava e buscavam explicação para tudo. A imaginação fértil desse povo criou personagens e figuras mitológicas das mais diversas, tipo heróis, deuses, ninfas, titãs e centauros habitavam o mundo material, influenciando em suas vidas. Para os gregos antigos, bastava ler os sinais da natureza para conseguir atingir seus objetivos. A Pitonisa, uma espécie de sacerdotisa, era uma importante personagem nesse contexto. Os gregos a consultavam em seus oráculos para saber sobre as coisas que estavam acontecendo e também sobre o futuro. Quase sempre, a Pitonisa buscava explicações mitológicas para tais acontecimentos. Agradar uma divindade era condição fundamental para atingir bons resultados na sua vida material. Um trabalhador do comércio, por exemplo, deveria deixar o deus Hermes sempre satisfeito para conseguir bons resultados em seu trabalho. Muitos mitos apresentavam contradições, mas isso não era um problema para os gregos. Na verdade, o principal foco dos mitos gregos era explicar através da narração como eram as coisas no passado, ou seja, a origem, a cosmogonia. A teogonia, a narração do nascimento dos deuses e explicação de suas geologias, também era um tema importante da mitologia dos gregos antigos. De acordo com os gregos, os deuses habitavam o topo do Monte Olimpo, principal montanha da Grécia Antiga. Deste local comandava o trabalho e as relações sociais e políticas dos seres humanos. Os deuses gregos eram imortais, porém possuíam características de seres humanos. Ciúme, inveja, traição e violência também eram características encontradas no Olimpo. Muitas vezes apaixonavam-se por mortais e acabavam tendo filhos com estes. Desta união entre deuses imortais surgiam os heróis. Principais deuses gregos: Zeus, deus de todos os deuses, senhor do céu. Afrodite, deusa do amor, sexo e beleza. Poseidon, deus dos mares. Hades, deus das almas dos mortos, dos cemitérios e do subterrâneo. Hera, deusa do casamento e da maternidade. Apolo, deus da luz e das sombras de artes. Ártemis, deusa da caça e da vida selvagem. Ares, divindade da guerra. Atena, deusa da sabedoria e da serenidade, protetora da cidade de Atenas. Cronos era o deus da agricultura, que também simbolizava o tempo. Hermes era o mensageiro dos deuses, representava o comércio e as comunicações. Hefesto era a divindade do fogo e do trabalho. Morfeus era a divindade dos sonhos. Fobo era a divindade do medo. Hestia era a deusa do lar e do fogo. Priapo era o deus da fertilidade. E Himeneu era o deus do casamento. Perséfone era a deusa da erva, dos frutos, das flores e dos perfumes da natureza. Oi, espero que tenha gostado do vídeo. E não se esqueça de se inscrever e deixar um like.
Os gregos criaram vários mitos para poder passar mensagens para as pessoas e também com o objetivo de preservar a memória histórica de seu povo. Há 3.000 anos, não havia explicações científicas para grande parte dos fenômenos da natureza ou para acontecimentos históricos. Portanto, para buscar um significado para os fatos políticos, econômicos e sociais, os gregos criaram uma série de histórias de origem imaginativa, que eram transmitidas principalmente através da literatura oral. Os mitos e lendas gregos chegaram até os dias de hoje e são importantes fontes de informação para entendermos a história da civilização da Grécia. São histórias riquíssimas em dados psicológicos, econômicos, materiais, artísticos, políticos e rurais. As principais características da mitologia grega são que os gregos antigos enxergavam vida em quase tudo o que os cercava e buscavam explicação para tudo. A imaginação fértil desse povo criou personagens e figuras mitológicas das mais diversas, tipo heróis, deuses, ninfas, titãs e centauros habitavam o mundo material, influenciando em suas vidas. Para os gregos antigos, bastava ler os sinais da natureza para conseguir atingir seus objetivos. A Pitonisa, uma espécie de sacerdotisa, era uma importante personagem nesse contexto. Os gregos a consultavam em seus oráculos para saber sobre as coisas que estavam acontecendo e também sobre o futuro. Quase sempre, a Pitonisa buscava explicações mitológicas para tais acontecimentos. Agradar uma divindade era condição fundamental para atingir bons resultados na sua vida material. Um trabalhador do comércio, por exemplo, deveria deixar o deus Hermes sempre satisfeito para conseguir bons resultados em seu trabalho. Muitos mitos apresentavam contradições, mas isso não era um problema para os gregos. Na verdade, o principal foco dos mitos gregos era explicar através da narração como eram as coisas no passado, ou seja, a origem, a cosmogonia. A teogonia, a narração do nascimento dos deuses e explicação de suas geologias, também era um tema importante da mitologia dos gregos antigos. De acordo com os gregos, os deuses habitavam o topo do Monte Olimpo, principal montanha da Grécia Antiga. Deste local comandava o trabalho e as relações sociais e políticas dos seres humanos. Os deuses gregos eram imortais, porém possuíam características de seres humanos. Ciúme, inveja, traição e violência também eram características encontradas no Olimpo. Muitas vezes apaixonavam-se por mortais e acabavam tendo filhos com estes. Desta união entre deuses imortais surgiam os heróis. Principais deuses gregos: Zeus, deus de todos os deuses, senhor do céu. Afrodite, deusa do amor, sexo e beleza. Poseidon, deus dos mares. Hades, deus das almas dos mortos, dos cemitérios e do subterrâneo. Hera, deusa do casamento e da maternidade. Apolo, deus da luz e das sombras de artes. Ártemis, deusa da caça e da vida selvagem. Ares, divindade da guerra. Atena, deusa da sabedoria e da serenidade, protetora da cidade de Atenas. Cronos era o deus da agricultura, que também simbolizava o tempo. Hermes era o mensageiro dos deuses, representava o comércio e as comunicações. Hefesto era a divindade do fogo e do trabalho. Morfeus era a divindade dos sonhos. Fobo era a divindade do medo. Hestia era a deusa do lar e do fogo. Priapo era o deus da fertilidade. E Himeneu era o deus do casamento.